Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é o seu irmão Adenilson Garcia, quem está falando, e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, para que assim nós possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento. E hoje nós vamos estar aqui estudando um pouquinho mais de Salmo 91, 11 e 12. Eu creio que vai ser um estudo que vai edificar grandemente a sua vida e vai abrir ainda mais o seu entendimento na palavra do Senhor Jesus. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo de hoje, eu quero já fazer aquele convite especial. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, para que assim o YouTube venha notificar a você todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal. E também eu peço a todos vocês, meus irmãos, deixem o seu like, deixem o seu comentário aí no vídeo e também compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam assim ser alcançadas pela palavra de Deus. Meus irmãos, o nosso estudo de hoje vai ter como base Salmos 91, 11 e 12. Eu vou estar lendo aqui para você, tá? O 11 e o 12, e assim nós vamos aqui prosseguir com o nosso estudo. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. Amados, eu quero aqui fazer esse estudo com vocês, né, onde eu estava fazendo uma divisão aqui em duas partes, para que nós possamos, né, entender, né, e compreender realmente, né, essa passagem bíblica e trazer para a nossa vida. Mas eu quero aqui primeiro trazer aí uma explicação, né, sobre a parte A, né, do versos 11, que diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Esta frase, meus amados irmãos, ela fala do cuidado providencial do Senhor para com aqueles que confiam nele. Por isso que a continuação do texto bíblico diz: para te guardarem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. Então, amados, olhando aqui, né, para essa passagem, né, não apenas mostra o cuidado do Senhor com seus filhos, mas também ela fala do ministério dos anjos como auxiliares espirituais a serviço de Deus. Isso quer dizer que muitas vezes Deus cumpre a sua vontade e expressa o seu cuidado com o seu povo através da atuação desses agentes angelicais. Então, como já falei aqui no início, vamos, né, falar um pouquinho sobre, né, Salmos 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardes em todos os teus caminhos. Amados, olhando para esse versículo, né, nós vamos ver aqui e compreender que os anjos, eles são seres espirituais criados por Deus, e cuja principal ocupação é honrar o Senhor e glorificar a sua vontade.
Então, quando o escritor bíblico escreve que Deus dará ordem aos seus anjos a respeito dos cristãos, isso significa que uma das formas pelas quais os anjos glorificam a Deus é servindo ao seu povo escolhido. Então, de acordo com a vontade do Senhor, os anjos muitas vezes atuam como agentes que protegem os fiéis. O salmista Davi testificou dessa verdade quando escreveu: o anjo do Senhor acampa-se ao redor de todos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Isso também está de acordo com o que escreve o escritor de Hebreus. Os anjos não são todos eles espirituais, ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1,14. Então nós vemos aqui, irmãos, o escritor de Hebreus, na verdade esse versículo aqui é uma pergunta a qual ele faz. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir os que hão de herdar a salvação? E realmente, irmãos, a resposta é sim, porque realmente é isso que acontece, que os anjos do Senhor são seres espirituais, ministradores, a qual o Senhor ele envia para servir aqueles que hão de herdar a salvação, que é o seu povo escolhido, que é aquele que o Senhor escolheu para morar no céu, para ter a vida eterna. Mas é importante nós percebermos que a promessa divina de proteção angelical ordenada de acordo com a vontade do Senhor é outorgada àqueles que creem em Deus, aqueles que depositam toda a sua confiança no Senhor. Então, meus amados irmãos, isso é muito importante para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, que a promessa divina, que a promessa de Deus, da proteção angelical, dos anjos do Senhor, que é ordenadas para nós, do Senhor para nós, ela é outorgada para somente aqueles que creem em Deus, aqueles que depositam toda a sua confiança no Senhor Jesus. Então gravem isso aí em sua mente, em seu coração, porque isso é muito importante para o nosso conhecimento, para realmente termos a certeza, a convicção de que o Senhor, ele sempre vai enviar os seus anjos, como diz aqui o salmista Davi, no Salmo de 91, que o Senhor, ele vai dar ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Mas isso, irmãos, serve somente para aqueles que estão com a confiança em Deus, somente serve para aqueles que realmente crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que crê em Deus e que a sua confiança está somente nele. Antes do salmista Davi ele escrever: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem, ele escreveu: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmos 91, 1. Isso significa, irmãos, que a pessoa que faz do Senhor a sua morada não tem o que temer, porque o próprio Deus se encarrega de cuidar dela. E frequentemente ele assim o faz por meio do ministério dos anjos. Então, meus irmãos, aqui é uma grande realidade, um grande ensinamento para as nossas vidas, como o salmista escreveu aqui no Salmo 91, 1. Aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, irmãos, todo aquele, né, que faz do Senhor a sua morada, ele não tem o que temer, irmãos, porque realmente, né, o Senhor, ele vai cuidar de nós. Se nós realmente hoje, né, fazemos do Senhor a nossa morada, irmãos, com certeza o Senhor, ele vai cuidar de nós 24 horas por dia. Pode ter certeza disso, irmãos. Mas como diz aqui na palavra do Senhor, é preciso, é necessário nós fazermos morada no Senhor Jesus. Nós sermos, irmãos, obedientes aos seus mandamentos, aos seus estatutos, né? Nós realmente crermos, né? Confiarmos totalmente em Deus. Porque se assim nós fizermos, irmãos, com certeza, Ele vai fazer isso por nós. E através, irmãos, do ministério dos anjos, como diz aqui o 11. Agora, meus irmãos, vamos então já estar passando aqui para a segunda parte, né, que é Salmos 91, 12. Esse estudo, irmãos, vai ser um estudo, né, bem curto, mas porém bastante objetivo, né, para a nossa vida, para compreendermos realmente, né, o que nós precisamos, né, aprender com a palavra de Deus e assim trazer, né, praticar no dia a dia da nossa vida. Salmos 91, 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. Amados, curiosamente, no Novo Testamento, esse texto aparece sendo aplicado por Satanás. Você pode até se perguntar, como assim, irmão Adenilson? Como, né, esse texto, né, no Novo Testamento ele pode aparecer sendo aplicado por Satanás? É o que nós vamos falar agora, irmãos. Se nós formos lá em Mateus capítulo 4, no episódio onde, né, nós vemos aqui Jesus ele sendo tentado por Satanás, ali no deserto, nós vamos ver então que Satanás, ele citou essas palavras de uma forma distorcida, né, na tentativa de convencer Jesus a pular do pináculo do templo. Então, meus irmãos, lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, né, a Bíblia ela inicia dizendo que Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado por Satanás. Perdão, irmãos. E ali, meus irmãos, a Bíblia vai dizer então que Satanás ele citou essas palavras para tentar Jesus. Por isso que ele trouxe essa palavra de uma forma distorcida, né, para quê? Para querer convencer Jesus a pular no pináculo do templo. Então, meus amados irmãos, como eu falei aqui, Satanás, de fato, ele citou esse texto e da maneira correta. Ele não alterou, meus irmãos, a palavra. Ele citou da maneira correta. Ele disse: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Porém, meus amados irmãos, como eu disse também, essa aplicação, ela foi feita de uma forma distorcida, né, de uma forma estranha ao verdadeiro sentido bíblico. Perceba que no começo, Satanás ele começa dizendo: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 6. E agora nós vamos entender então por que Satanás ele trouxe esta palavra de uma forma distorcida, né, de uma forma contrária com aquilo, né, que a Bíblia realmente nos ensina.
nós vemos aqui, irmãos, que realmente, né, a declaração de Satanás, ela foi correta. Ele não tirou nenhuma letra e nem acrescentou nenhuma letra neste versículo, na palavra de Deus. Né? Mas como nós vimos aqui, meus irmãos, ele começou dizendo o que para Jesus? Olha, se tu és filho de Deus, lança-te daqui. E aí ele prossegue lançando, falando, né, a parte A do versículo do 11 de Salmo 91. Falando o quê? Porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Porém, meus amados irmãos, nós fomos analisar, né, o texto bíblico lá de Salmo 91, a Bíblia vai dizer o quê? Ali em Salmo 91, ele enfatiza a confiança em Deus. Né? Ali em Salmo 91, ele vai trazer para nós, enfatizar para nós a confiança que nós temos que ter em Deus. Mas o objetivo aqui de Satanás era transformar a fé num tipo de desconfiança da fidelidade do Senhor. Né? Em outras palavras, podemos dizer então que Satanás, ele usou uma passagem que estimula a confiança em Deus como um pretexto para tentar a Deus. Por isso que a resposta do Senhor Jesus foi muito apropriada diante aqui de Satanás, porque Jesus responde desta forma: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4, versículo 7. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, né, do Salmo 91, 12, né, que Satanás, de certa forma, ele usou um versículo da palavra de Deus, né, de uma forma contraditória com o verdadeiro sentido da palavra para tentar Jesus. Porém, Jesus, irmãos, aqui, sendo tentado como homem e não como Deus, mas como homem, ele sendo aqui tentado por Satanás, entendeu? Ele conhecedor da palavra de Deus, então ele respondeu a Satanás, né, de uma forma bastante apropriada, quando ele diz para Satanás: olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por isso, irmãos, que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, né, nas minhas lives, a importância de nós estudarmos a Bíblia, de nós, né, termos o conhecimento da palavra de Deus. Por que, meus amados, eu falo isso? Porque os falsos profetas, né, os falsos cristos que estão, né, aumentando cada dia mais em nosso meio, que também é bíblico, que a palavra do Senhor também nos fala sobre essa questão, né, eles vão utilizar da palavra de Deus para tentar nos enganar. A Bíblia, irmãos, ela fala, lá em Mateus capítulo 24, que aparecerão falsos profetas, falsos cristos, e que eles farão grandes milagres, grandes prodígios e maravilhas, para que, se possível, enganassem até mesmo os escolhidos. Então eles vão utilizar da palavra de Deus para enganar as pessoas. Por isso que nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus, para nós não sermos enganados por esses falsos mestres, por esses falsos profetas. Aqui Satanás, ele tentou o quê? Enganar Jesus. Ele tentou de qualquer forma enganar Jesus, usando a palavra de Deus. Isso é prova, meus irmãos, viva da palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ver o quê? Que esta lição, ela deve servir para todos nós. Por quê? Porque a Escritura promete que Deus
dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, mas isso não significa que devemos agir de modo inconsequentemente e submetendo Deus à prova. Ou seja, por outras palavras aqui, para nós compreendermos melhor, né? Porque por mais que Deus, Ele promete que dará ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos proteger, para nos guardar nos nossos caminhos, né? Isso não significa que nós devemos agir de uma forma, de uma maneira a qual devemos submeter Deus à prova. Ou seja, nós, irmão, não podemos fazer algo a qual venha tentar o nosso Deus. Pelo contrário, nós temos que agir de acordo com a palavra de Deus, conforme aquilo que a Bíblia nos ensina, da maneira correta, para nós não tentarmos o nosso Deus. Nós vemos hoje, irmãos, muitas pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãos, mas acabam que tentando o Senhor Deus. Eles não conseguem compreender a palavra de Deus, e muitas vezes, por não ter o conhecimento da palavra de Deus e acreditando em tudo que as pessoas estão pregando por aí, eles acabam que tentando o Senhor Deus. Irmãos, tem pessoas que eles pregam por aí falando que Deus, né, Ele vai enviar os seus anjos para lutar com nós. E isso é uma mentira, irmãos, é um absurdo. Isso não existe na Bíblia. Como nós vimos aqui, Deus, Ele vai dar ordem aos teus anjos, né, ao nosso respeito, para que Ele venha aqui guardar o nosso caminho, para nos proteger, para que nós não venhamos nos tropeçar em pedra alguma. Mas jamais Deus, Ele vai mandar os seus anjos para lutar com nós, irmãos. A luta, ela tem que ser nossa, não dos anjos. Nós que temos que mantermos firmes, confiantes em Deus, para lutarmos dias a dias contra as ciladas, as astutas do diabo. Os anjos, meus irmãos, só vão ter ordem de Deus a nosso respeito para nos guardar, para nos proteger nos nossos caminhos. Então ficamos atentos com a palavra de Deus. Vamos, meu irmão, ter esta lição aqui para nós, dessa forma, meus amados irmãos, de uma maneira correta, para que nós vamos aplicar na nossa vida, dia após dia. Nós temos, irmãos, que entender que, embora Deus, Ele dê ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar, isso não significa, isso não quer dizer que nós estamos livres de tribulações nessa vida. Por mais que Deus, Ele dê ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar, meus amados, não significa que nós estejamos livres de tribulações. Pelo contrário, irmãos, nós ainda vamos passar sim por lutas, por tribulações, por dificuldades. Com certeza isso vai passar em nossas vidas. Porém, meus amados irmãos, a ordem de Deus está dada aos seus anjos. Eles vão estar, meus amados irmãos, sempre ali nos guardando nos nossos caminhos. Eles vão estar sempre ali, meus irmãos, sustentando as nossas mãos, para nós não tropeçarmos em pedra alguma. Deus, meus irmãos, Ele cuida sim de nós, e sim, através de seus anjos, em todos os momentos, inclusive, meus irmãos, durante o sofrimento. Então, que esse ensino, ele venha servir
né, de entendimento para a nossa vida, né, para que nós possamos compreender, meus amados irmãos, que Deus, Ele cuida de nós, sim, com certeza, e através dos seus anjos também. Mas nós não estamos livres, irmãos, de sofrimento. Nós não estamos livres das lutas, das provas, né, das tribulações. Entenda isso, irmãos. A todo momento a Bíblia ela nos ensina que nós vamos passar por momentos difíceis em nossas vidas. Em momento algum a Bíblia ela vai nos ensinar que servir a Deus, que está no caminho do Senhor fazendo a vontade de Deus, vai ser moleza, vai ser maravilha, vai ser um mar de rosas. Não, muito pelo contrário, irmãos. O próprio Jesus ele fala, amados, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, meus amados irmãos, que nós vamos ter bom ânimo para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Para sermos, né, mais que vencedores, para continuarmos firmes na presença de Deus e alcançarmos, sim, meus irmãos, o grande objetivo da nossa vida, que é a salvação. Esse tem que ser o maior objetivo da nossa vida, irmãos. A salvação, a vida eterna. E só vamos, irmão, conquistar a salvação, a vida eterna, se permanecermos fiéis a Deus, firmes nos seus caminhos, obediente aos seus mandamentos, fazendo tão somente a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que você possa ter compreendido bem o que foi falado aqui, o conteúdo de hoje, e que você possa trazer para você, para o dia a dia da sua vida, esse estudo, compreendendo melhor as Sagradas Escrituras e andando segundo o querer e a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe todos vocês, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus.